Olá, muito bom dia, aqui é o pastor Israel. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, depende do horário que você está me assistindo. E nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, especificamente o nome da carta chama-se Gálatas. E o versículo que eu escolhi para meditar com você nesta manhã é o versículo 9, que Paulo diz assim: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E essa palavra anátema, aqui na língua original dela, significa seja maldito. O que nós temos observado aqui é sobre a necessidade, da pureza do Evangelho. A igreja aos Gálatas estava sendo incomodada por algumas pessoas, alguns judeus religiosos que estavam querendo fazer com que os irmãos ali que se converteram a Cristo, eles precisavam praticar algumas cerimônias judaicas, como a circuncisão, se abster de determinados alimentos, enfim, eles queriam colocar regras, e algumas obras para complementar a salvação. E Paulo, ele duramente ele contra essa atitude e ele condena isso, porque o Evangelho ele salva e justifica a gente unicamente pela fé e nada mais. Não existe obras que devem ser praticadas para ser salva. A única obra foi a que Cristo realizou. E nós vemos aqui a prioridade que o apóstolo Paulo dá para as Escrituras, se enfatiza aqui que só o que está escrito nas Escrituras é válido. E aí eu queria definir com você aqui para você entender então o que seria esse verdadeiro evangelho. A primeira coisa para você compreender o que é evangelho é entender a condição humana. O ser humano, ele pecou e toda a raça humana está expulsa diante de Deus, está destituída da graça de Deus. Toda a raça humana, desde que ela nasce. Não existe período de inocência na raça humana. Desde o seu nascimento até a sua morte, o ser humano é visto como um ser culpado diante de Deus. É por isso que, é por essa razão que morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre velhos. Por quê? Porque a morte é a consequência do pecado. E ao nascer humano, essa pessoa já nasce em pecado. E é por isso que ela morre. Se ela nascesse inocente, ela só morreria a partir do momento que ela perdesse a inocência dela. Mas nesse caso, esse é o primeiro ponto para você entender a importância do Evangelho. É que o ser humano, ele está distante de Deus. Aí no segundo ponto, nós vemos que uma vez que você tem esse discernimento da vida humana distante de Deus, é que entra aí a obra de Cristo. O Evangelho vai falar da obra de Cristo. Jesus Cristo, ele viveu a vida perfeita que eu e você deveríamos ter vivido. Obedecer a Deus 100% das nossas vidas. Imagina, você conseguiria viver 100% da sua vida só falando a verdade, só pensando o que é bom, honesto e correto, só realizando coisas éticas? Você conseguiria viver 1 hora fazendo isso? Jesus viveu toda a vida dele 100% íntegro, 100% honesto. Jesus, ele morreu por causa dessa sinceridade dele, por causa dessa honestidade. Mas a morte de Jesus era um plano de Deus para que ele ressuscitasse. Como Jesus morreu inocente, e ele morreu inocente para substituir a mim e a você, que era eu e você que era para morrermos, Jesus morre em nosso lugar. Como ele morreu inocente, a morte não conseguiu mantê-lo no túmulo, porque como ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. E ele
cumpriu dessa forma a obra que eu e você tinha que cumprir. Por isso que você não precisa mais cumprir nenhum tipo de obras terrenas para ser salvo. Uma vez que Jesus fez isto, o evangelho para nós, ele vem como uma espécie de, ele é a justificação pela fé. Fé, nós somos, quando eu creio em Jesus Cristo, Deus, ele me dá a fé. Olha bem, nós estávamos mortos. E então Deus, quando eu ouço uma pregação, quando eu ouço alguém pregando o evangelho, Deus, ele vai colocar fé no meu coração. E ao colocar essa fé no meu coração, eu vou crer em Jesus Cristo. E ao crer em Jesus Cristo, ele vai me justificar. Ele vai me tornar santo. Ele vai imputar em mim as obras de Cristo. Entende? Então o que me torna salvo, o que me torna cristão, o que me torna filho de Deus, não é as obras que eu pratico, é as obras que Cristo praticou e que Deus imputa na minha vida através de Jesus Cristo. Isso nós chamamos de graça soberana de Deus. É a graça soberana. Não depende de eu querer ou não. Deus, ele vai vir com a graça dele sobre a minha vida e eu vou me render a ele de forma eficaz. Se alguém resiste a essa graça, é porque ela nunca teve fé. As pessoas que resistem ao evangelho é porque eles nunca creram em Jesus Cristo. Eles nunca nasceram de novo. Eles podem ter sido convencidos por uma ou outra coisa, mas jamais pelo evangelho. Uma vez que isso acontece na minha vida, o evangelho vai envolver a santificação. A partir desse momento que eu creio em Jesus Cristo, eu vou procurar agora realizar obras, mas não obras para serem salvos. Eu vou procurar realizar obras de alguém que é salvo. Entende? Essa é a diferença. O cristão nascido de novo, ele não pratica obras para ser salvo. Ele pratica obras porque ele é salvo. E essa santificação é um esforço meu, junto com o Espírito Santo em minha vida, que vai a cada dia me moldando para ser transformado à imagem de Cristo. E o final, a Bíblia garante, é a glorificação minha na eternidade, quando eu receberei um novo corpo, para servir ao Senhor na eternidade. E depois que eu experimento tudo isso, nós temos a responsabilidade de proclamar e levar o evangelho adiante. Nós, então, podemos concluir aqui, eu quero deixar para você essas orientações. Nós temos que preservar a pureza do evangelho e discernir os falsos ensinos. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso cuidar com os falsos ensinos. E, gente, para que eu saiba que o ensino está sendo errado, eu preciso estudar o ensino correto. E por isso eu preciso confiar em pessoas que ensinam a palavra de Deus. E eu oriento você a sempre que procurar algum estudo no YouTube ou em qualquer livro, sempre acrescente teologia reformada. Busque o ensino com base na teologia reformada, porque é uma teologia que está muito próxima, é uma teologia bem próxima das Escrituras e ela tem uma preocupação com a verdade única de Deus. Tá? Então busque isso. Segundo, é um complemento, o compromisso só com as Escrituras. Por isso que eu oriento você a buscar a teologia reformada. Tudo que nós precisamos saber está na Escritura. E não podemos... nós temos que defender o evangelho. O evangelho é inegociável. Nós precisamos fazer um evangelismo centrado na verdade. Nosso compromisso é com a verdade e não com a mentira. E cuidado com os malditos do evangelho. Existem muitas pessoas vendendo milagres na TV, vendendo curas, vendendo prosperidade, vendendo soluções de problemas. Isso não é evangelho. O evangelho não é um mercado, o evangelho não é um produto, o evangelho é um estilo de vida, é uma maneira de viver para a glória de Deus. Então eu convido você a se humilhar diante do Senhor e procure conhecer a verdade na sua totalidade. É isso que eu tenho para falar nesta manhã. Espero que você tenha uma semana abençoada para você com a sua família e não esqueça de cultuar e adorar a Deus. Amém.